Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai dar continuidade aí ao tema do propósito de vida. Vamos esperar a Adriana entrar. Olá, Poli. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade aí nesse tema sobre propósito de vida. Esperar aqui só um minutinho para a Adriana entrar. Oi, Dai. Boa tarde. Vamos esperar a Adriana. Oi, Sol. Boa tarde. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre propósito de vida, né? A gente vai continuar aí o assunto de ontem. Vamos só esperar aqui a Adriana entrar. Hoje a gente vai abordar as questões, né? Oi, Sol, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre quais são, né, os impedimentos, as principais barreiras que às vezes a gente encontra aí no dia a dia, que nos impede de colocar aí em contato com o nosso propósito de vida, e como a gente pode lidar com a pressão social para encontrar, né, o que a gente chama aí de propósito, que ontem a gente falou bastante sobre esse tema, principalmente ali em relação aos medos. A gente também abordou a questão do conceito, né? O que é esse propósito, desmistificou também algumas crenças nesse sentido. Trouxemos para vocês aí essa questão de que propósito não é algo assim grandioso, né? Não é algo que exige tenha a necessidade em si de um certificado, de uma pós, de um mestrado, né? Não é nada megalo, pode ser algo muito mais simples do que a gente imagina, né? Então, vamos lá. Cadê a Adriana? E aí, gente, no final aqui da live, eu vou fazer um mapa ao vivo para quem estiver aqui presente, quiser aí tá ganhando uma pinceladinha, né? Eu vou abordar aí o mapa numerológico, que também traz muita informação, dá um direcionamento e uma clareza bem bacana sobre o nosso propósito, tanto o astrológico quanto o numerológico. Mas hoje eu vou falar especificamente do numerológico. Então, quem ficar aí até o final e quiser ganhar, a gente vai fazer aqui ao vivo, tá bom? Vamos ver se a Adriana entrou. Ainda não. Vamos mandar aqui para Adriana. Aí. Oi, Dri. Oi, como é que tá aí? Bem? Tudo bem? Então Tudo tá bom. tranquilo. Como é que tá o Pedro? Bem também. Mexendo bastante. Oi, Marta. Que lindo. Gratidão. Então vamos lá. Eu fiz aqui já a introdução, né? Falando do que a gente vai abordar hoje, né? Especificamente Uhum. aí, do que são, né, as barreiras, impedimentos que a gente tem no dia a dia para ir de encontro, né, a esse propósito e como lidar com a pressão social, né, para relação a esse tema. Uhum.
Gente, então, É bom falar um pouquinho de ontem, né? Que a gente falou o que que era o propósito, como é que ele se manifestava. E a gente falou muita coisa, a gente ficou 1 hora falando, né? sim, sim. Assim, o nosso propósito é a nossa razão de levantar de manhã. A razão por que você vai fazer alguma coisa. Então, vamos falar um pouquinho assim. Se eu não tiver um porquê, eu estou no vazio, eu estou sem um propósito, eu não me movimento, eu entro em depressão, eu não cuido de mim. Se o meu propósito for cuidar de mim, esse ano eu vou tirar para cuidar de mim. Uhum, É um propósito. E sim. é um propósito que você tem o quê? Barreiras para passar, medos. Você precisa conciliar agenda, conciliar filho, conciliar trabalho, conciliar família, conciliar amigos. E às vezes esses te tiram do seu propósito. Uhum, Você sim. tem que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, agora eu vou começar a andar de bicicleta. Ah, putz, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma bicicleta. Já é um impedimento. Aí pega e não faz nada. Então, assim, começa a andar, começa a correr, começa a separar um dinheirinho para comprar a bicicleta. O propósito, ele nunca é fácil manter um propósito. Meu propósito esse ano é emagrecer 5 quilos, 6 quilos. Uhum. É um propósito e não é fácil. No dia a dia surgem aí vários impedimentos, né? Que é o tema quais são Vai, as barreiras. vai acontecendo coisas na nossa vida que a gente vai deixando para lá. Às vezes a gente não tem o conhecimento necessário sobre nós mesmos. A gente, na questão do homem emagrecer ou quero andar de bicicleta. Eu não sei como é que funciona a bicicleta, eu não sei o material que eu preciso ter, eu não sei quanto custa. O propósito não explode na cabeça e você vai e faz. Não. O propósito ele tem que aparecer, você tem que organizar ele em você e organizar para manter ele. A consistência, né? Isso, você tem que manter esse propósito. E para você manter, você vai andar na contramão de muitas coisas. Ah, eu adoro comer, tomar, ir para barzinho todo final de semana. Como é que eu vou emagrecer se eu vou pescar a semana inteira, final de semana inteiro? Eu vou beber. Como é que eu vou para ambientes que não vão me propiciar ter uma alimentação saudável? Então, eu vou ter que comer primeiro em casa, para ir para qualquer ambiente, sabendo que eu vou tomar só uma aguinha, tomar uma tacinha de vinho, e não vou ficar comendo nem bebendo nada. Eu vou andar de bicicleta, então eu preciso. Geralmente os grupos de bicicleta eles começam 5 horas da manhã, então na rua. E eu só acordo 11 horas da manhã. Eu sou praticante de corrida em trilha. E é bem isso. Então, assim, o ano passado foi um ano que eu propus a isso, né? A estar mais próxima do propósito, para me cuidar, para fazer coisas por mim. Então, questão de fazer a gente precisava acordar às 5 horas da manhã, às vezes 4h30, para a gente se juntar todo mundo. Então, existem. É leve cumprir, né, aquilo que a gente se propõe o tempo todo? Não. Vai existir um certo esforço, disciplina, consistência, porque, gente, o nosso cérebro ele é preguiçoso, né? Vou falar aqui na perspectiva da neurociência. Então, tudo que ele puder fazer para você se auto-sabotar e não fazer esforço, a energia, porque 25% da nossa energia é o cérebro que consome. Então, você vai fazer tudo para você não fazer muito esforço mesmo, sabe? Sim. Então, aquele esforço, né, que eu falo, que é a primeira marca para a gente sair da zona de conforto, é
a energia que a gente mais vai precisar é ter consciência, né, para vencer essa resistência. O que E que eu... aí vem a nossa primeira fase, que é o autoconhecimento. Se você Exato, não se conhece, como que você se propõe a fazer algo se você não tem conhecimento sobre si mesmo? sim, Então, o autoconhecimento, ele já começa a te colocar numa linha. Ah, eu exato. quero correr, eu quero fazer trilha, mas eu odeio acordar de 5 horas da manhã. Eu acordo 10 horas da manhã. Então, não vai rolar para você. É, Esse propósito não vai rolar. Ah, então eu vou fazer outra coisa. Então, você vai ter que adequar o seu... Ou você mexe num lugar, ou você mexe no outro. Não dá para exatamente. você... Aí vem os impedimentos. Se você não se conhece, como é que você se propõe a fazer algo Sim. O que primeiro vai ponto contra você, no caso? é saber ali o que você gosta. Igual foi o exercício que a gente propôs ontem, né? Faça uma listinha das suas paixões, daquilo que Isso. você Seus talentos. foi o exercício que a gente deixou ontem para vocês. Então, por ali, você já vai ter um norte muito bom em relação a o que é que pode ser o meu propósito, né? De repente, o propósito também pode estar alinhado a algo que você sente que está faltando na sua vida. E isso, muitas vezes, pode ser uma barreira, porque por conta principalmente da procrastinação e da autossabotagem. Principalmente que eu falei para vocês, né? O cérebro nosso, ele vai ficar colocando mil desculpinhas, né? A gente fala assim, a mente... E é bem isso. A gente vai colocar mil desculpas na nossa cabeça para não ter o passo em relação àquilo que eu sei que é bom para mim. Se eu sei que me alimentar bem, ter ter um estilo de vida saudável, um propósito para minha vida, é importante primeiro decidir isso. Então, primeira coisa, depois de você decidir, é ter a consistência, porque a resistência ela vai vir. Eu comparo o primeiro passo, né, da insistência, mesmo que isso, a gente vai colocar mil desculpas na cabeça. Esse primeiro passo de vencer a resistência, eu falo que é igual um Jeep 4x4. Pensa na força que um Jeep para sair de uma lama. Primeiro que não é qualquer carro que sai dali. Então, ter essa resistência da primeira marcha, que é o seu primeiro passo, o primeiro passo é aquele que vai consumir mais energia. Igual a primeira marcha ali de um carro, né, de um gitano. Então, em E si, esse primeiro passo aí não vai ser um dia, não, tá? Esse primeiro passo, ele vai demorar aí um bom mês para você poder adquirir um hábito. Porque para você adquirir um hábito, você precisa de um certo tempo. É no mínimo 3 meses para você adquirir um hábito. Né? E ele ficar persistente em você. Senão você, depois de um mês, você já procrastina de novo. Porque é o que você está acostumado. a Daiane comentou aqui, né? Se não acordar muito cedo, faz a trilha sozinho às 10 da manhã mesmo. Ah, não faz. Pior que não Às faz. vezes pode até achar, né? A turma que gosta de fazer muito tarde, mas é que terá sol, né? Várias questões aí. Mas, enfim, a ideia aqui é trazer que o primeiro passo, ele traz resistência. E isso é uma questão, assim, cerebral mesmo, né? O cérebro vai colocar E você o que em que, situação. e o que que a gente pode fazer para ajudar isso? A gente pode fazer pequenas mudanças no dia a dia. Primeiro, você tem que voltar para dentro de você e saber se você quer aquilo realmente. Se organizar para aquilo. Então, eu vou mudar meus hábitos, eu vou mudar meus hábitos. Não vou tentar burlar o hábito. Eu vou modificar. Por isso que é mais difícil, porque burlar é fácil. E eliminar esse verbo, né? Porque o tentar, ele já te coloca numa atitude negativa. Né? Eu vou tentar, você já está respondendo que você não vai fazer. Então, já troca esse verbo. Uma outra coisa muito boa também é você
se colocar num grupo, procurar uma mentoria, procurar um coach, procurar um psicólogo. Se a sua prisão é mental, você precisa ir numa terapia. Se você já fez tudo isso, você acha que você tem alguma coisa que não te deixa ir, você precisa ir a fundo nisso, você precisa olhar para isso com cuidado para saber aonde está o que te segura. Porque às vezes o que te segura não é mental, não é psicológico, é orgânico. Exato. É falta de vitamina D, é falta de magnésio, é a tireoide que não está funcionando bem. Então você tem que fazer o quê? Exame de sangue, fazer um check-up. Às vezes é nutricional, né, Dri? É bioquímico. Você pode estar se alimentando bem, você pode estar fazendo atividade física e você vai no médico, você faz no nutrólogo, no ortomolecular e você faz qualquer tipo de exame e ele já te dá que você está com deficiência em várias químicas no seu corpo, vários hormônios. A mulher, principalmente, ela tem um declínio ela tem uma oscilação muito grande no ciclo dela, né? Aquela coisa da mulher bicho estranho, todo mês sangra, mas né? Como é que você vai fazer uma trilha se você está menstruada e você está fraca, você está perdendo sangue mesmo? Então você tem que ter toda a organização em você para você poder fazer aquilo. Não adianta, eu sou forte, eu vou. O teu corpo vai te cobrar alguma coisa. Sim. Essa questão nutricional, ela é muito importante, né? Até na live que eu fiz com a Sol, semana passada, se eu não me engano, tá até gravada aqui no feed, se quiser assistir, ela falou, né, o quanto é importante a gente ter, por exemplo, uma boa condição intestinal, porque mais de 95% da nossa serotonina, que é o hormônio da alegria, é produzido. Se a gente não tem um intestino que funciona direitinho, absorve os nutrientes, você vai ter uma falsa sensação de depressão, desânimo, se está faltando vitamina D, né? Se os seus hormônios da tireoide... Magnésio é vida, gente. Magnésio é vida. Que funciona ali em toda a bomba, né? Aquela bomba das células, né? Tá sempre... todo o seu bioquímico, ele é afetado. Por exemplo, os meus pacientes me acham muito estranha como psicanalista. Porque meus pacientes chegam, primeiro eu quero saber como é que estão os seus hormônios. Eu tô depressiva, tá. Eu sou depressiva, tá. Você está num quadro depressivo, é diferente de ser depressivo. Eu falo, como é que estão os seus hormônios? Qual a última vez que você fez um exame de sangue? Né? Você já fez algum exame na tireoide? Você faz atividade física? Por quê? Porque a pessoa pode estar só num desequilíbrio muito grande e quem é que vai num desequilíbrio desse tamanho olhar para um propósito de vida? Não tem propósito de vida quando você está assim. Não tem. Não tem como você fazer nada por você quando você está assim. E nem por ninguém. Exato. Então você precisa olhar para a saúde também. Por isso que a autorreflexão, você olhar para você ver o que você tem feito com você, se você está numa relação, se você gostaria de estar numa relação. Isso tudo faz com que você diminua as suas expectativas diante da vida. Então, algumas... Você tem que... Então, assim, tem que olhar. Você tem que olhar para você. Né? Então, fator... Olhar para você é fator nutricional, bioquímico, fazer pequenas mudanças no dia a dia. Não precisa... eu vou começar a caminhar. Não, já vou correr a Maratona de São Paulo. Não dá. Você tem que se preparar. Tudo é assim, você tem que ter um preparo para começar a fazer. E o preparo primeiro é onde? No papel. Entrando dentro de você e investigando o que você quer fazer da sua vida. E o que você quer para você. Ontem nós falamos do propósito, não é uma coisa grande, pode ser uma coisa muito pequena. Sim, antes de você... E para você parece que é uma coisa muito grande.
quem sofre com obesidade sabe o quanto é difícil diminuir, o quanto é difícil mudar hábitos. Quem é sedentário sabe o quanto é difícil ir para uma academia. Eliminar. Arruma meios. Se você gosta de dançar, em vez de ir para academia, vai dançar, sabe? Para você movimentar algo, de construir um propósito, você precisa estar bem. Porque senão você não vai pensar em nada. Você vai ficar no vazio. E para estar bem, gente, é isso que a gente falou, né? Então, recapitulando, o que a gente precisa fazer primeiro para estar nessa condição de estar bem, para conseguir pensar, né? Que é o que a Adriana está falando. Então, primeira coisa, avalia como você está nutricional. Procura um nutricionista, faça os exames, vê se você está por dentro. Porque às vezes você está com desânimo e às vezes tem aí uma sensação de depressão, mas às vezes é só um nutricionista. Depois disso, né, você percebe que você tem muita autossabotagem, muito medo de fazer alguma coisa, que você tenha uma vontade de fazer, aquilo também que a gente já comentou aqui, busca uma terapia para busque o seu autoconhecimento para ver o que está por trás, né? Quais são as crenças que estão te limitando aí em dar o próximo passo. Então, olhando para você nutricionalmente, trabalhando também essa questão mental, né? Através das terapias. Isso estando já em andamento, você já sentiu uma facilidade muito grande de parar, olhar para você e ver ali realmente o que é que você quer estabelecer de propósito, seja para um mês, seja a curto, médio, seja a longo prazo. E aí, em cima disso, né, decidir se comprometer com esse lugar e ter a consistência. É o que a gente falou aqui. A consistência, a mudança do hábito, a mudança do comportamento, ela precisa de tempo. Para cada um é diferente. Tem aquela regra. Tanto tempo. É um tempo que a gente precisa treinar. E é pessoal, né? É pessoal, não depende de ninguém. Sim. É uma coisa muito pessoal, um propósito de vida, um propósito num certo momento da sua vida é uma coisa muito íntima, porque por diversas razões você pode estar precisando mudar uma identidade para começar um novo propósito, né? É aquela mudança de identidade. Eu deixei de ser mãe, apenas mãe e esposa, e agora eu estou no profissional. Eu deixei um pouco de lado o meu profissional para me dedicar à parte de mãe e esposa, que agora eu construí uma relação. Então, cada um se coloca nessa situação de uma forma muito única. O que é para mim não é para Flávio, o que é para Flávia não é para mim, o que é para mim não é para outro. Por isso que, assim, a opinião é muito legal, mas ela não pode ser a sua barreira. Ela não pode ser o que te impede. Opiniões vão aparecer, mas você tem que pensar, tá, legal a sua opinião, mas eu preciso e eu quero fazer isso. Então, o que eu preciso para fazer aquilo? Eu preciso de um mentor? Eu preciso de ir para um psicólogo para me conhecer melhor, para saber se é isso mesmo? Eu preciso de uma terapia alternativa? Eu preciso procurar, eu vou ver com a Flávia o que está lá no meu número, né, na numerologia, o que diz dos meus propósitos de vida. Porque às vezes, só de uma luz que dá, que você olha alguma coisa, nossa, você sabe o que é isso mesmo? Eu nunca pensei nisso. Você pode dar de cara com coisas que você nem imaginava na sua numerologia. Né? Ontem, eu fiquei feliz ontem, que até que eu não estou fora do que eu penso em fazer na vida, né? Que eu me programei para fazer. Que a Flávia fez ontem o meu e tudo meu, assim, além de ser 7 na veia, ainda vou muito para a parte do propósito família, cuidado, introspecção, transformação, pessoas. Eu fiquei, nossa, tudo a ver comigo, realmente. Então,
é um chamado. E fala assim, ah, é um chamado mesmo. A gente, às vezes, dá as costas para aquilo que a gente quer fazer e aquilo que a gente sente necessidade de fazer, exatamente porque aquilo não é bem visto, porque aquilo não é tão bem remunerado, porque aquilo não traz uma ascensão social de imediato, precisa ser uma construção realmente. Então, o propósito, ele, ou uma meta na sua vida, vamos falar de uma meta, se você não falar propósito, o que eu quero para a minha vida? Esse é o que eu quero para a minha vida, é viver. Então, para eu viver, eu não preciso só sobreviver. Sobreviver sobre a vida. Sobreviver é você viver sobre a vida. Ou seja, você abafa a vida para você poder ter sobrevivência. Então, você precisa olhar as palavras que você fala para você mesmo. Isso é uma coisa muito importante, porque suas crenças limitantes estão ligadas às suas palavras, ao seu discurso interno, ao que você fala constantemente para você. Ah, eu não sei, ah, eu não posso, ah, eu não consigo, ah, isso é muito difícil, ah, isso não é para mim, eu não sei fazer isso. Não sabe fazer? Vai aprender a fazer alguma coisa, vai aprender a fazer. Ninguém nasce sabendo, a gente nasce cru, a gente nasce uma esponjinha, como diria Freud, a gente é um pedacinho de carne que vão jogando coisas ali e a gente vai absorvendo, absorvendo. E aí, ao longo do tempo, você vai calcificando coisas boas e coisas ruins também. Coisas que não são suas. O seu sistema familiar pode te trazer muita coisa que não é sua. E você acabar preso em situações que não são suas e fazendo coisas que não são para você. E aí, autoconhecimento. E quanto mais a gente está na narrativa da nossa vida, mais a gente está colocando tempo no nosso consciente, nosso inconsciente. Come muito de palavras, gente. Aquela frase, né? Foi a palavra tem poder, tem. É só clichê. Eu gosto muito de palavras. Tá? Eu sou da área de letras. Minha primeira formação foi em letras, leitura e produção textual, literatura brasileira e portuguesa. E linguística é uma coisa encantadora. Porque quando você descobre o significado correto das palavras, você faz tudo na sua vida ficar mais tranquilo, mais fácil. Ah, eu sou depressivo. Não, você está num processo depressivo porque você está com baixo hormônio, isso, aquilo. Ah, eu sou infeliz. Não, você está num período de infelicidade devido a isso, isso, isso. Ah, minha vida não tem sentido, não tem beijo nada, não tem nada para fazer, não tem sentido. Não, você não encontrou um propósito. Eu gosto muito da Brené Brown, que ela é uma estudiosa, uma cientista, e ela é linguista. E você vê os livros dela, são maravilhosos. É tudo sobre o quê? Sobre o ser humano. E como você nomeando os sentimentos, você melhora os sentimentos. Ah, eu tô com uma coisa aqui, eu não aguento, não aguento. O que é essa coisa? Você tá com angústia? Angústia é isso, isso, isso. Você está se sentindo um peso? Está doendo? Está ardendo? Ah, eu estou com dor. Não, você está com dor ou você está ardendo, ou está sentindo um peso? Então, assim, as palavras são muito poderosas. E as palavras podem ser barreiras para você ir de encontro ao seu propósito, né? Sim. Então, além do que a gente falou, olhar para a questão nutricional, olhar para os seus medos, para as crenças que também nós todo dia
é que hoje, por exemplo, de hoje até a hora que você vai dormir, anota tudo aquilo que você perceber contra você mesmo. Atualiza, pressionar. Muita coisa, às vezes, você mesma se coloca no lugar de negatividade. Então, o que você pode fazer? Substitua. Já começa a substituir essas palavras. Eu voltei tarde, palavra, porque essa palavra já te converte desânimo. Eu voltei, não, eu vou fazer. Vou fazer. Eu sou tal coisa. Tá, falou. Doença nenhuma é doença sempre nos serve por trás. Então, tira a palavra eu sou isso, eu sou aquilo. Porque senão você cria você tanto isso. E você solidifica em você aquele sentimento. Então, muito palavras. Faça uma lista dessas palavras mais pertinentes. Depois, na coluna do lado, troque por positivo. E a hora que você perceber ela de novo, agora você já troca pela positiva. Aqui como exercício, não mude a sua narrativa. Ela pratica. Sim, você muda a narrativa, você muda todo o script da sua vida. Você muda o seu olhar, você já muda todo o script da sua vida. O meu propósito esse ano é entrar no digital. Profissionalizar no digital. Pensa no desespero da pessoa. É 24 horas em cima do computador, às vezes para fazer um postzinho. Coisas que pessoas fazem aí de olhos fechados. Para mim é uma dificuldade absurda. Mas eu paro, respiro, como, bebo água, volta, faz tudo de novo. Perde tudo, faz tudo de novo. Não estou conseguindo achar uma fonte que eu goste. Tem 500 mil, como é que eu vou escolher uma? Então, assim, você tem que ir eliminando coisas que vão te procrastinando, vão te colocando num lugar de incerteza, vão te colocando num lugar de não realização. Esse propósito que você está falando, Dri, eu lembro bem que ele foi meu propósito de 2020, logo que entrou a pandemia, fui obrigada a aprender coisas e tal. E aí eu me propus, não, eu vou aprender a fazer postagem. Nossa, mas... E para fazer um vídeo... Pensa no desespero. Eu levava 5 horas. Hoje, eu já faço mais rápido. Hoje, eu redijo o que eu vou falar, eu edito, posso, coloco mas para você, não existe nada que caia assim, né? Não. Vai cair como... Não vai. Precisa... Eu tive o propósito de aprender. Insistir. Não, e como é que eu tô fazendo? O que eu fui fazer? Eu falei, esse ano eu vou fazer uma incursão digital, vou colocar meus cursos, vou colocar processo terapêutico. Para isso eu tenho que entender como é que funciona essa máquina. Como é que funciona o bendito do algoritmo, como é que funciona a venda, como é que funciona tudo. O que eu fui fazer? Eu procurei mentorias. Coach de performance. Mentoria para aprender a fazer curso. Mentoria para fazer plano de negócio. Fui assistir aulas gratuitas, que tem muita aula gratuita. Né? Entra lá no Hotmart, lá, tem muita aula gratuita lá. Vamos fazer copy, storytelling. E vai embora. E não para. Você vai se inchando de coisa e você tem que ir fazendo, porque senão você fica doidinho e não vê nada. Então, assim, tudo que você vai fazer tem impedimento. Qualquer propósito. Né? Eu quero ir ali fora, andar todos os dias 1 hora. Cara, meu pé tá doendo, mas eu vou. Não.
tá chovendo, putz, não vou poder ir de manhã, então eu não vou não, de tarde eu vou, quando parar de chover. Então assim, você tem que ir dando o seu jeito de não deixar o seu propósito de lado, o seu propósito de consumir. Porque o propósito também faz isso. Ah, o meu propósito é estar ali, diariamente fazendo as minhas coisas. Né? Eu quero ir lá, eu vou procurar um emprego. Pastinha embaixo do braço, 30 currículos por dia lá no Instagram, colocando em tudo quanto é empresa. Não está acontecendo. Pastinha embaixo do braço. Já fez seu currículo? Já organizou o seu currículo? Então, são pequenas coisas que você faz que vão te levar para concretizar aquilo que você está se propondo a fazer. O propósito é o quê? É aquilo que eu me proponho a fazer, que eu me coloco para fazer. Porque aquilo ali que eu estou me propondo a fazer vai me trazer um benefício, vai me colocar no lugar que eu quero estar. Eu não quero mais estar no vazio. O vazio existencial. Por que eu estou me sentindo tão vazio? Porque você não está se servindo e nem servindo a outros. Só por isso. Exato. E aí eu coloquei aqui mais uma pergunta para a gente lidar. Como lidar com a pressão social para a gente se propor a isso que a gente gostaria, que isso esse propósito. Tá cortando o seu áudio, Flávia. Tá me ouvindo agora? Agora toma. Tava cortando o seu áudio demais. Esse aparelho, às vezes, acontece isso. Eu coloquei aqui, né? Como que a gente pode lidar com a pressão social em relação ao que a gente se propõe a fazer? Isso também é muito comum, né? Às vezes a gente passar ali por situações onde a gente encontra barreiras de pessoas mesmo, né? Então ali as pressões, às vezes você quer ir em direção, você se propõe a ir por um lado, de pessoas que questionar em relação a isso. Então é preciso que realmente você seja bem firme, né, da sua decisão, daquilo que você se propõe, porque se for uma pessoa que às vezes é um pouco indecisa, às vezes em relação à capacidade, você vai passar do Cortou a última frase. A última frase, nossa, vai no raciocínio. Não, eu comentei da questão assim, ter muita firmeza naquilo que realmente você se propõe, porque pessoas podem te questionar, às vezes, duramente em relação a isso. Os grupos, né? A gente falou ontem sobre pertencimento e os grupos fazem isso. Você pertence a uma série de grupos. Seu grupo familiar. Então, assim, nós estamos vamos pensar no consciente coletivo. Eu pertenço à minha família de origem, aí tem a família que eu vou construir, aí tem a família, é um sistema, né? Eu pertenço a um sistema de estudo, eu pertenço a um sistema numa mentoria, eu pertenço a um sistema coletivo e social na igreja, eu pertenço num clube, no meu grupo da academia. Então, cada um desses é um universo, um sistema diferente, né? São inconscientes coletivos diferentes. E fora isso, a gente ainda tem o inconsciente coletivo de toda uma nação, da sua cidade. Me diz assim, a sua cidade é uma cidade pequena, que tem muito retiro espiritual, que tem muita questão de romaria. Como é que você quer fazer uma boate do lado da igreja?
Você quer fazer uma rave no centro da cidade. O inconsciente coletivo vai te expurgar dali. Não vai deixar você pertencer. Então, o inconsciente coletivo e o inconsciente de cada um dos sistemas que você pertence, eles são muito limitantes. Você pode pertencer a vários grupos e em todos esses grupos você tem uma resistência. Ou você pode pertencer a nenhum grupo e você sozinho ainda ter a própria resistência. Porque você tem a resistência do inconsciente coletivo. Então, assim, não adianta você ter Entra novamente o autoconhecimento. Se você não tem uma certeza de você, qualquer coisa que venha, qualquer coisa que seja falada, tira você do seu propósito, do seu caminho, do seu lugar. Isso. Aí você vai entrar em dúvida, vai ficar procrastinando, não vai conseguir gerir bem o seu tempo, e aí vai virar uma bola de neve. A questão do autoconhecimento realmente acho que é o crucial, né? Primeiro passo. Sim. Eu acho que é o mais importante, que como é que você vai saber? É aquela história da Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Sim, aí você não vai ter firmeza, né? Diante das resistências, que é o que vai exigir de você um maior gasto energético para dar o primeiro passo, insistir no segundo, no terceiro, no quarto, até que aquilo vire rápido. Eu gosto de uma palavra, eu com palavras, né? Naquele filme Comer, Amar e Rezar, tem uma palavra que eu gosto muito dela, né? E ela traduz assim tudo para quando você está parado. E no filme, no livro, a Liz, ela está parada mentalmente numa projeção de vida que ela viveu lá atrás. Então ela está parada em fracassos emocionais. E aí ela não consegue ver um futuro emocional, porque ela vem arrastando todos os fracassos emocionais da vida dela. E aí, ela tem uma palavra que é attraversiamo. Attraversiamo é o italiano. Vamos atravessar. Então, attraversiamo. Vai. Só vai. Sim. É o atravessar. E isso aí é uma palavra que, quando você interioriza ela, tudo que você vê que vai te barrar, que vai te embarrear, que vai te segurar, attraversiamo. Vai. Vai assim mesmo. É importante ter o que eu quero bem instalado dentro de você, independente do que é. E às vezes você nem tem isso forte, mas só de você ter uma frase que te liberta, uma fala de um livro, de um filme, alguma coisa que te liberta, uma música, né? Às vezes você tá ali, borocochô, aí vem aquela música, você... Vida. Sim. Fazer uma... né? Nossa, aí parece que preenche, aquela música te preenche. Eu tenho um quadrinho aqui, eu não sei se ele vai ficar ao contrário, mas ele é um ponto de força que eu tenho. Ele está escrito assim: não desista, alguém se inspira em você. Então, ele é uma frasezinha que eu deixo aqui que é bem isso que a Adriana está falando. Então, usar esses reforços externos, né? Música, frases, também... Um livro, um filme. Quem não tem um filme que contar muito borocochô, vai lá, assiste aquele filme e pronto. Parece que a vida voltou a ter cor. Isso é verdade. Né? Uma lembrança, sim, uma pessoa querida que te falava para fazer alguma coisa. Geralmente são avós, né? Os avós são, assim, pedras muito, muito fundamentais. São muito bem alicerçados dentro de nós. E às vezes a sua avó te falava uma coisa muito simples, muito pequena, mas que te faz hoje dar saltos imensos.
né? Aquela avó que chegava e falava assim, a minha avó chegava e falava assim, você consegue muita coisa. Você é muito especial. Ai, que bonitinha, né? É. Então, E, otimismo, energia. né, eu tinha um tio que ele falava assim, você é muito amada. E aí você para assim, pensa assim, às vezes você não escuta de quem você queria, mas aquilo ali já está em você. Então usa o que está em você. Não usa de uma pessoa que não tem nada a ver com você, né? Usa de alguém que tem a ver com você e que realmente te conhece. E às vezes a gente fica procurando, não, ninguém nunca me falou nada assim. Alguém já falou alguma coisa para você. Alguém já falou desde pequenininho. Por isso que você tem que entrar em você e fazer essa reflexão. Quem falou para você alguma coisa? Na minha infância me falavam muito que eu ando ainda assim, né? 10 para as 2. Eu não ando assim certinho. Eu me forço, mas eu ando assim. Quando eu relaxo, tá os pés assim, paralelos. E aí, para que eu não me sentisse tão mal, me chamavam de patinha. Teve uma outra vez que me chamavam de bruxa. Por quê? Porque eu sempre consegui ver muito fácil as pessoas. Aí já, bruxinha, tá procurando alguma coisa? Manda a Adriana procurar. Então, assim, durante a minha vida, pergunta a Adriana, ela vive lendo, a Adriana sabe. Então, você tem reforços na sua vida que fazem você andar. E tem reforços ruins também. Tem coisas ruins também. Mas se você pegar uma coisa ruim e dela você transformar ela em uma coisa boa, você pode ter vivido e vivenciado ela como uma coisa ruim, e depois, com a maturidade, ela se transformar numa grande alavanca para você. Sim. E tem aquela frase, né? Onde você injeta a sua energia, aquilo cresce. Então, se você foca nessas narrativas positivas, isso vai crescer dentro de você. E o contrário também. Se você E foca você mais fala, o lobo bom e o lobo mau, né? ouvir de ruim, vai crescer também. Aí vem assim, o que você está alimentando em você? O lobo bom ou o lobo mau? É bem importante isso. É. Pri, novamente, a gente já Já estamos lá atrás. a gente já abordou bem em relação a essas duas questões. Sim. Na verdade, aí a gente deu uma avançada aí em mais 2 questões, porque a gente não começou na segunda. Sim. Você vai ver que as duas a gente vai agora, a gente prossegue nas certinho, porque as outras 2 a gente também já falou, né? Então a gente hoje está no dia 5 certinho. Adiantando as coisas. Já vamos adiantando o assunto. Então, tá, beijinho. Você vai fazer alguma coisa hoje? Do quê? Do numerologia? Ah, sim, gente. Então, assim, se alguém tiver, eu tô vendo aqui que, né, tá aqui com uma pessoa, se alguém tiver um interesse, né, de fazer aí a numerologia para descobrir o propósito através do estudo do seu nome e da data de nascimento, deixa um direct para mim ou escreve aqui nos comentários que você tem esse interesse e aí eu entro em contato com você por direct, tá bom? Vai ser um presente aí para vocês que tiverem interesse. Então amanhã a gente continua. E amanhã a gente vai continuar com outras 2 questões. Deixa eu até Propósito. Para falar quais são as questões que a gente vai abordar amanhã. Aqui estava previsto a gente falar como o propósito de vida pode mudar ao longo do tempo, né? A gente até comentou bastante sobre isso, mas para trazer essa clareza de que não é nada fixo e como encontrar um propósito de vida quando você está numa fase de transição, né? Aí a gente vai falar de transição de carreira, transição de vida, transição de identidade, construção de identidade, tudo isso. Então amanhã a gente vai abordar isso.
Então, para hoje de tarefa, né? A gente já até comentou, eu acho que vocês podem aí fazer uma listinha, observa essa questão da narrativa que vocês estão tendo sobre vocês mesmos ao longo do dia. Separa uma folha em duas colunas, coloca numa coluna qual é a sua atual, observa isso e já começa aí fazer o exercício. E como você pode modificar essa narrativa, né? Às vezes uma palavrinha ali, uma conexão entre uma palavra e outra já faz uma grande diferença na sua vida. O sou para estou é alguma coisa muito potente. Isso, né? observa se fala muito a palavra tentar. Enfim, vai observando todo tipo de palavra que te coloca para baixo. E qual a identidade que, assim, para amanhã, pensa assim, qual a identidade que eu estou vestindo hoje? Quem eu sou hoje? Nesse lugar que eu me coloquei, quem eu estou sendo? Aí amanhã a gente aborda isso. Já vou pegar a minha folhinha aqui, já vou pregar na geladeira. Amanhã eu vou trazer para vocês quais são as palavras que eu uso. Gente, então é isso. Tá. Beijão, boa tarde, até amanhã. Beijo. Beijo, tchau, Flávia.